Hoje eu quero convidar você a abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18. Mas antes eu quero pedir que você esteja se inscrevendo nesse canal, deixando também o seu like, isso nos ajuda muito, nos abençoa muito. Abrindo então a palavra do Senhor nesse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18, nós encontramos um relato aqui muito importante que o apóstolo Paulo está nos trazendo, mensagens de conforto, de consolo, de esperança, de vida, mensagem que nós necessitamos todos os dias da nossa vida, principalmente no tempo como este que nós estamos vivendo. Eu não sei como está o seu coração e a sua vida. Eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado na sua casa, na sua família, experiências que você tem tido. Talvez você esteja passando por um momento de luto, por um momento de dor, por um momento de lágrimas. Talvez esteja se lembrando que perdeu um amigo, perdeu um irmão, perdeu alguém querido da sua família. Talvez esteja ainda vivendo esse tempo. O luto é um direito que Deus confere aos humanos e não deve ser reprimido nem ignorado. Deus não condena ninguém por estar vivendo no momento de luto. Deus não condena ninguém, Ele nos dá esse direito, porque Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos, Ele conhece os nossos sentimentos e Ele sabe também das nossas limitações. Há um outro pensamento que eu relacionei aqui sobre o luto, que diz que no luto somos acolhidos por Deus. Olha só que coisa! Somos acolhidos por Deus de uma maneira especial que nos conforta e não nos deixa sucumbir, de onde saímos fortalecidos pela fé. E eu poderia relacionar aqui, compartilhar com você outras ideias sobre o luto, mas o que eu gostaria de dizer hoje para você é que nesse texto, Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, falando da vinda do Senhor, e ele diz que nós devemos nos consolar uns aos outros com estas palavras. O luto precisa ser entendido para que tenhamos consolo. Não somente nós mesmos sendo consolados por Deus, mas que também possamos consolar aqueles que estão passando por um momento de luto, por um momento de tristeza, de dor e de sofrimento. Por isso Paulo diz: não quero, irmãos, versículo 13, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E que palavras são estas, pastor Vitor Hugo? E eu queria relacionar aqui, usando esse texto, para trazer algumas ideias. Paulo está falando sobre a palavra da fé que temos em Cristo Jesus. Para nós cristãos que cremos que Jesus Cristo é o nosso único Salvador e que Jesus Cristo veio ao mundo e que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, perdoando os nossos pecados e nos salvando e escrevendo o nosso nome no livro da vida nos céus, para nós temos esta certeza, esta convicção, porque Jesus morreu por nós, mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou, e nós cremos num Cristo que está vivo.
e que vive no coração daqueles que o aceitam e que o recebem como único e suficiente Salvador, é aquele que garante a nossa entrada no céu. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Era o momento em que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, e nós encontramos esse texto em João 14, em que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Os discípulos estavam tristes. Os discípulos não estavam compreendendo e entendendo aquele momento. Apesar que Jesus Cristo já havia falado sobre aquele momento inúmeras vezes com seus discípulos. Mas Jesus Cristo olhou para os discípulos e viu que existia tristeza no coração daqueles discípulos. E Jesus Cristo disse em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há várias moradas, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele completou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Paulo usa esta mensagem dizendo: portanto, irmãos, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, é uma palavra de fé em Cristo, daqueles que confiam em Cristo, daqueles que têm esta experiência de fé. Se você ainda não tem essa experiência de fé, você precisa urgentemente buscar ao Senhor, se arrepender e precisa urgentemente abrir o coração para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aí você vai ter esta experiência de fé. E ainda que passemos por momentos como esses que nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte, como diz o salmista no Salmo 23, nós somos consolados pelo Senhor por meio da fé que temos em Cristo Jesus. Mas existe uma segunda lição aqui também nesse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Paulo, quando ele termina dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, Paulo está falando da fé, mas Paulo também está falando da esperança. Da esperança. E isto é maravilhoso. A esperança é esta, que quem está em Cristo não morre. Ele, na verdade, passa da morte para a vida, e para a vida eterna. Quando eu me lembro do meu pai, da minha mãe, dos meus queridos familiares que já se foram, eu trago ao meu coração exatamente esta mensagem, para que não fique triste, para que não fique desesperado, para que tenha esperança. Eu me lembro que eles já estão com o Senhor, na presença de Deus. Talvez você tenha alguém que você até gostaria que ele continuasse, que ainda estivesse com você. Porque nós amamos as pessoas, principalmente aqueles mais próximos, não é? Nós amamos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, quando nós tomamos conhecimento dos fatos e tomamos conhecimento das notícias, ainda que não conheçamos as pessoas, nós ficamos com o nosso coração triste, apertado, porque estamos passando por um tempo muito difícil no mundo, principalmente quando se trata de alguém que nós conhecemos, com quem nós compartilhamos a nossa vida. Aí a coisa se torna mais difícil, mas quando eu olho para esse texto, quando eu penso na fé em Cristo e quando eu penso na esperança que o Senhor Jesus Cristo me garante, isso traz conforto
ao meu coração. Por isso, Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, palavras do Senhor, palavras de esperança, palavra de fé e palavra de vida. Palavra de vida e vida eterna. Jesus Cristo, ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância e vida eterna. Quando nós temos essa experiência, nós sabemos que nós temos segurança e que aqueles que convivem conosco e aqueles que nós tanto amávamos e que não estão mais conosco, nós sabemos que essas pessoas, esses queridos, estão no lugar muito melhor, onde não existe enfermidade, onde não existe dor, não existe lágrimas, não existe pecado, não existe mentira. Um lugar que existe a presença do Senhor, a presença de Deus. Por isso, no luto, é um momento em que Deus trata com misericórdia das nossas emoções, da nossa vida. Trata com misericórdia dos seus filhos e com um remédio sobrenatural. Ele traz esperança para o nosso viver. E sabe quem aplica esse remédio? O Espírito Santo de Deus, que nos conforta e que nos consola. E aí nós somos fortalecidos e trazemos à nossa memória agora a esperança de um novo tempo. Eu relacionei aqui também alguma coisa sobre o luto, dizendo que a dor do luto não deve ser usado para esquecer a realidade da tristeza e da perda de um querido. No luto reside a possibilidade da saúde emocional, do conforto espiritual e da garantia da própria sobrevivência pessoal. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você, com a sua família. Que Deus esteja cuidando de você. Vale a pena confiar no Senhor e ter uma experiência de fé com Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe aquele que está me acompanhando neste vídeo, neste momento. Eu quero pedir que o Senhor traga a tua paz, o teu conforto, o teu consolo. Se alguém perdeu o seu querido, se alguém está passando por um momento de luto, eu quero pedir que o Senhor traga fé e esperança e que traga o teu consolo a cada coração. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito e nos abençoa muito. É muito importante que você faça isso.